Saúde, uma da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 37, no versículo 1, para a glória de Deus. Gênesis 37, no versículo 1, para a glória de Deus. É o término da campanha Sobrevivi. Nós estamos sobrevivendo tempos difíceis e trabalhosos. Para a glória do nome santo do Senhor, você é um sobrevivente dessa pandemia, de tantas situações difíceis que você já tem enfrentado, e Deus tem sido contigo e com sua família, meu irmão. Então glorifique a Deus, exalte a Deus, pois Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Aleluia. Gênesis capítulo 37, no versículo 1 que achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de cores, de várias cores. Vendo, pois, que seus irmãos, que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tem sonhado. Eis que estava atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhasse? Porventura virei eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai celestial, Senhor, nesta noite, meu Deus, que o Senhor possa continuar falando, como o Senhor já tem falado, meu Deus, através dos louvores, Pai. Senhor, que a Tua palavra, meu Pai, possa chegar, meu Pai, a esta vida, Senhor. Vai dando, meu Pai, força, meu Pai, vai dando ânimo, Senhor. Que a Tua palavra, meu Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Continue, meu Deus, falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Nós vimos aqui que esse jovem chamado José era um dos seus filhos, filho de Jacó. E a Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele teve vários filhos. E José, o filho de 17 anos, era o filho mais amado. Por quê? Porque era um dos seus filhos que nasceu em sua velhice. Então, os seus irmãos de José, tinham um certo ciúme de José. Por quê? Porque o seu pai, Jacó, tinha um apreço por José. Às vezes as pessoas têm algum tipo de ciúme de você na sua vida, na sua casa, mas isso não pode atrapalhar a sua comunhão com a sua família, nem onde você está, pois é Deus que levanta você, é Deus que honra, assim como Deus estava levantando José, mas a sua família não estava entendendo qual era o propósito de tanto sonho. Esse jovem sonhador de 17 anos, filho de Jacó, os seus irmãos, cada vez que ele sonhava e falava desses sonhos, o seu coração fechava, a amargura chegava, e eles falavam: mas esse jovem, que tipo de sonho é esse? Ele vai dominar, ele vai reinar sobre nós. Quem é esse homem? Quem é esse jovem para poder falar isso para nós?
Os seus irmãos guardavam ira no seu coração, guardavam mágoa, mas o seu pai Jacó tinha no seu coração algo que só ele sabia, a promessa de Deus para ser cumprida na vida de Jacó, como já tinha sido provado ali e feito para Abraão e o seu pai na fé, iria se cumprir. Para a promessa de Deus chegar na sua vida, meu irmão, Deus, ele move montanhas, Deus joga por terra todos os impedimentos, para que você venha ser bem-sucedido, para que você venha ser bênção nessa terra. Muitas pessoas não entendem o propósito de Deus na sua vida, muitas pessoas não compreendem por que Deus às vezes coloca você em uma determinada posição. Saiba que Deus colocou você para que você venha glorificar o nome dele e ser um instrumento de salvação, de mudança, de transformação para a vida de muitos. Aleluia! Santo és o Senhor. E Jacó disse a José: os seus irmãos estão apacentando em Siquém. Vá lá, traga a resposta, como está os seus irmãos e o rebanho. E assim como José era um filho obediente, ele obedeceu ao seu pai e disse: vou sim, meu pai. E ele se dirigiu a Siquém, e chegando ali naquele local, no meio do deserto, ele começou a procurar. Mas você sabe que o deserto às vezes confunde. Quem está no deserto está na prova, não tem muita direção, perde o sentido. No deserto é prova. E quando José chegou naquele local, ele se perdeu. Mas Deus tem um propósito para tudo. Tudo debaixo desse céu tem um propósito. Quando ele se perdeu, passou ali um varão, e o varão perguntou: o que procuras? E ele disse: eu procuro os meus irmãos. Você tem visto eles por aí? Ele disse: olha, eu vi sim. Eles falaram que iria para Dotã. E naquele mesmo momento, José começou a peregrinar e procurar os seus irmãos. E quando eles estavam chegando próximo, aqueles que era para poder receber ele de braços abertos e dizer: meu irmão, você está aqui, você está se importando conosco. Mas não, no coração daqueles irmãos estava ali a ira, o ódio, a raiva, e disse: agora sim, vamos dar um cabo na vida desse jovem, esse sonhadorzinho. Lá vem o sonhador. Ei, quantos sonhos você já tem sonhado? E muitas pessoas têm olhado para você: quem é você para sonhar? Você não tem nenhum propósito para sonhar. Quem é você? Você não vai chegar em lugar nenhum. Não se preocupe com as críticas. Faz aquilo que Deus colocar no seu coração. E glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! E ali chegou. E quando ele se aproximou, mais que depressa, os seus irmãos ali bolaram um plano e disse: olha, vamos pegar esse jovem. Vamos matar esse jovem. Vamos matar esse jovem. Mas sempre Deus coloca alguém para nos defender. Aleluia, o sobrevivente estava lá, o sobrevivente estava chegando, e naquele mesmo momento, eles seguraram aquele jovem, e ali, né, puxando para lá e para cá, sua túnica saiu, seguraram na mão. Ele disse: vamos matar José. E o seu irmão mais velho, chamado Rubem, disse: não, não podemos derramar o sangue do nosso irmão, é o nosso irmão, é a nossa carne. E naquele mesmo momento, Rubens disse: vamos jogar ele em uma dessas covas. Olha o livramento. Naquelas covas, se tivessem água, ele poderia morrer afogado. E não era uma cova rasa, era uma cova funda. Poderia cair de mau jeito e morrer também naquele local. Mas Deus deu o livramento. Deus deu o livramento de morte das mãos dos seus irmãos, que naquele momento estavam fazendo papel de homicidas. E Deus deu o livramento, fez ele sobreviver a um atentado contra a vida dele. E quantas as vezes as investidas do maligno têm vindo sobre você e sobre a sua família, e Deus tem te livrado. Nesse momento de dificuldade, coloca isso no seu coração dizendo: eu sou sobrevivente. Se estou vivo, se estou de pé, é propósito de Deus. Aleluia! Santo és o Senhor. E quando o Rubens disse: joga na cova, eles jogaram. E o Rubens saiu um pouco. E os seus irmãos sentaram para se alimentar. Eles não estavam nem aí, eles queriam se livrar do seu irmão. Mas aquilo que Deus coloca as mãos é guardado. Deus tem te guardado. Deus tem te livrado e vai continuar te livrando. E naquele mesmo momento, a Bíblia vai nos falar que veio uma caravana de midianitas, ou ismaelitas. E quando eles chegaram perto,
Judá teve uma excelente ideia, olha só que ideia. Ei, que lucro nós vamos ter com a morte do nosso irmão? Vamos vender esse jovem, isso? Vamos vender. E assim fizeram, venderam José para aquela caravana. Por 20 moedas de prata, foi o preço que compraram, que venderam o seu irmão José. E José começou a peregrinar diante do deserto. Meu irmão, para quem já passou no deserto, para quem já passou o momento de que não achava água para tomar, de repente posso imaginar um pouco o sofrimento desse jovem. Deus deu um livramento, fez ele sobreviver no deserto escaldante, sendo arrastado por homens que simplesmente estavam atrás de dinheiro. Ele foi um sobrevivente até chegar lá no Egito, foi um sobrevivente. E Deus poupou a vida de José no deserto. E quando ele chegou lá no Egito, aleluia, um jovem de 17 anos, quando Potifar, que era o comandante do faraó, olhou para ele e disse: olha, vai ser um bom servo, é jovem, é forte, vou levar para a minha casa. E isso ele fez, levou para casa. Mas o propósito de Deus estava na vida de José. Qual era o propósito? Da presença de Deus não se apartar da vida de José. José estava ali, vivo agora, trabalhando dentro da casa de um homem importante. Quem colocou lá? Deus. Ele sobreviveu o atentado dos seus irmãos, sobreviveu o castigo cruel dos homens que iria levar ele para aquele local. E quando ele chegou, aonde ele colocava a mão, a casa de Potifar era abençoada, a casa de Potifar era próspera. Tudo que José colocava a mão prosperava. Sabe o que é isso? É Deus levantando as pessoas que se colocam na posição onde Deus quer. No momento exato, Deus vai levantar você e dizer: onde Ele colocar as mãos, vai prosperar. Você é um sobrevivente nessa pandemia e vai continuar lutando pela sua família, pois Deus tem um propósito na sua vida, na sua família e na sua casa. Aleluia! E José estava ali, trabalhando. Mas quando José pensou, disse: olha, agora está tudo bem, começou a perturbação. Você que é jovem, nós que já passamos pela juventude, sabemos o que é isso. As imoralidades sexuais que atormentam a mente dos jovens. Os desejos mundanos que vêm na mente, dizendo: olha, vai que é fácil, é sua, abraça. E naquele momento ali, quando a esposa de Potifar colocou os olhos em José e disse: esse aí é a oportunidade, está muito facinho, vou chamar ele, ele vai deitar comigo. Mas José disse: não, isso eu não faço. De todas as coisas, meu Senhor colocou sobre domínio nessa casa, menos uma coisa, Ele me vedou, de tocar em você. Eu nunca irei fazer isso. Algo de tamanha coisa que poderia fazer algo contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Aleluia, ele sobreviveu o desejo mundano. Ele sobreviveu às investidas dessa mulher, que era uma mulher de repente formosa, muito formosa, mas ele sobreviveu. E quantas as vezes disse: eu sou fraco e caio. É fraco por quê? Porque não tem a presença de Deus. Nós temos que estar firmes na presença de Deus. Ele não pecou por quê? A vontade dele de repente era abraçar essa mulher e deitar com ela. Mas ele disse: não, eu não vou pecar contra Deus. Por mais que ele dizia no seu coração: é muito bonita, é atraente, mas eu não vou. Aleluia. E isso aconteceu. Um determinado dia, o Potifar saiu da casa, a investida foi pior ainda. Ela disse: vem cá, grudou ele. Na hora que grudou, ele correu. De repente, se ele não corresse naquela hora, ele poderia cair. É melhor às vezes a gente correr da tentação e dizer: não, meu Deus, deixa eu sair fora disso, senão eu caio. De repente foi o momento certo dele correr. Quando ele correu, a capa ficou na mão dela. E ela esperou o seu marido chegar e entregou ali, dizendo: olha, este jovem que você trouxe para dentro da casa estava aqui, tentando abusar, tentando me seduzir.
Está aqui a prova, esse hebreu que você trouxe para dentro da casa. E isso aconteceu. Tudo mentira, armação da mulher. Mas Deus livrou ainda José, porque o crime de prostituição, o crime do estupro era morte. Era morte, não era prisão. Quando o marido desta mulher ficou sabendo dessa situação mentirosa, prendeu José. Prendeu José. Ele sobreviveu, meu irmão. Ele sobreviveu a essa investida. E agora ele foi para o cárcere sem dever. Quantas vezes você paga um preço que você não cometeu? Às vezes você está certo, dizendo, eu estou certo, mas eu estou pagando por algo que eu não fiz. Saiba que Deus, se você estiver com a razão, Deus vai livrar você, de onde quer que você esteja. Deus não livrou José em nenhum momento da prisão, não. Deus não livrou. Mas onde José estava, dentro da prisão, a presença de Deus estava com José. É essa a diferença. Deus está passando conosco no meio desta pandemia, no meio dessa situação caótica. É Deus, meu irmão. Não é outro, é Deus. É Deus. É Deus que estava livrando José da morte, livrou José da morte. Ele poderia ser morto na mesma hora, mas ele estava preso. E quando ele estava preso, Deus estava com ele, abençoou ele. E tudo o que ele fazia estava sendo abençoado, até no cárcere. Até no cárcere ele estava sendo abençoado. Estava ao comando dele, todo o cárcere. E ali Deus fez com que várias outras pessoas viessem a ser presas naquele local. 2 servos do rei também foram presos. E todos 2 tiveram sonhos. Ele disse, olha, foi contar o sonho para José. Porque José já tinha outros sonhos, interpretado outros sonhos. E naquele momento ele trouxe aqueles 2 sonhos. E ele conseguiu ali interpretar. Disse, olha, a interpretação desses sonhos vem de Deus e Deus vai falar. E como Deus revelou para José que um daqueles servos, o mordomo, o copeiro iria servir o rei e o padeiro iria morrer, aconteceu. E ele disse ali para aquele copeiro, quando você estiver lá, lembra-se de mim. Às vezes as pessoas esquecem de você, mas Deus não te esquece de você. Às vezes uma pessoa faz uma promessa para você, mas esquece. 2 anos se passaram e não se lembrava de José. Mas Deus sabia que José estava lá. Deus sabia. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele faz o milagre acontecer, meu irmão. E José naquele momento passou mais 2 anos. E sabe o que chama a atenção de José? José não fica aqui murmurando e reclamando das coisas que se passaram, nem dos seus irmãos que tramaram contra a morte dele, nem contra esses homens que esqueceram ele na prisão, não. José sempre olhava para frente e dizia, amanhã vai ser melhor, amanhã eu tenho certeza que Deus vai mudar o meu quadro, vai me tirar dessa situação. O segredo para sobreviver é não olhar para trás, mas sim olhar para frente e dizer, Deus está comigo e eu vou vencer toda essa dificuldade. Eu já sou mais do que vencedor, eu sou um sobrevivente. Levanta suas mãos essa noite, levanta essas suas mãos e diga, eu sou sobrevivente. No meio desta pandemia, aleluia, Deus. E naquele mesmo momento, Deus fez com que Faraó sonhasse os sonhos. E quem foi que interpretou? Deus deu a interpretação daqueles 2 sonhos. E naquele mesmo momento, ninguém sabia, nem os magos, nem os sábios do Egito, mas Deus tinha dado a interpretação para José. E José foi lembrado agora. Aleluia, tem o tempo certo. Tem o momento correto de nós sermos ali levantados, dizendo, olha, lembrou de você. Eu sei quem pode ser usado por Deus para revelar esses sonhos. Os 2 sonhos todo mundo sabe, das vacas magras que comia as gordas. E quando comia as vacas magras, as gordas, dentro do seu ventre, parecia que não tinha se alimentado de nada. E mesmo assim, as espigas magras, feias, xoxas, comia as espigas gordas, nutridas, e parecia que não tinha sido alimentado. E o faraó disse, mas o que é isso? 2 sonhos diferentes.
que é isso, José? Ele disse, é o mesmo sonho, são 7 anos de bonança e 7 anos de prova. Aleluia, mas aproveita, Faraó, coloca um homem sábio instruído para que possa administrar nesses 7 anos de prova, nesses 7 anos de bonança, porque vai vir tempos difíceis. Aleluia, e o Faraó disse, quem mais pode chegar nessa posição a não ser você? Um homem enviado por Deus, é Deus que deu essa interpretação, é Deus que levantou você, você é capacitado. Aquele homem um dia que sonhou, onde os seus irmãos iriam se prostrar às estrelas, os molhos, significava que um dia Deus iria levantar José para livrar a sua família, no momento de dificuldade, no momento de prova, no momento que ele achava que nunca iria se cumprir aqueles sonhos, aquelas promessas. Sabe o que era isso? Era Deus falando com ele, dizendo, olha, eu vou tirar um de dentro da sua casa e vou salvar, vou libertar, vai passar por prova, vai, mas ele vai fazer a diferença e vai resgatar vocês. Deus separou você, Deus separou da sua família, não foi à toa não, meu irmão. Foi para fazer a diferença. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E isso Deus fez. Levantou José. E José foi um ótimo administrador. E ali ele governou. E os seus irmãos, no momento de dificuldade, foram até o Egito. E receberam da mão do seu irmão a refeição, o alimento. Pois a casa do seu pai não tinha nem o que comer. Mas José, ele não agiu com arrogância. Simplesmente, ele esperou o tempo certo e se revelou. Eu sou o seu irmão. Não guardo mágoa, não guardo rancor. Deus me trouxe aqui. É um propósito de Deus. Às vezes você não entende, você quer vingança. Mas Deus fez você um sobrevivente para fazer a diferença. Assim como José passou por muitas situações. Ele poderia ter morrido, mas não morreu. Ele poderia ali ter sido ali muitas das vezes. Foi caluniado, pisado, chicoteado ali, palavras terríveis. Mas ele sempre olhou para Deus e disse, eu vou vencer. Saiba que você vai vencer, meu irmão. Mas o segredo é estar na presença de Deus. Nem um momento José murmurou. Você pode ler o capítulo 37 até no 42, 43 em diante, não vai achar uma palavra de murmuração, mas sim de confiança em Deus. De confiança em Deus. É esta palavra que eu quero deixar essa noite para você. Que você venha ter confiança no Senhor. A prova não vai nos consumir, por mais que vamos passar dificuldades. De repente você talvez possa até pegar o vírus, mas em nome de Jesus você vai vencer. A sua casa vai ser liberta, meu irmão. Você vai cantar o hino da vitória. Nós cremos no milagre. O nosso Deus, Ele está vivo e reina para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.